Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é o Pascal Lotas, do Literary Artist Studies, e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma colaboração que fiz com o Felix Marquardt, que entrevistou o cineasta e jornalista Richard Sanders. É uma conversa excelente, eu recomendo muito. Então vamos lá. Hoje, eu tenho o grande prazer de receber Richard Sanders, cineasta e jornalista britânico premiado, diretor de alguns dos documentários investigativos mais importantes da última década. Richard, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, Felix. A gente tem muito assunto para tratar, começando pelo caso de Huma Hassan, deputada do Parlamento Europeu, que foi intimada pela polícia francesa na semana passada, acusada de fazer apologia ao terrorismo. Pelo que parece, a França está seguindo o mesmo caminho do Reino Unido, e tem muita coisa para a gente discutir sobre isso. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é você? De onde você vem? E como acabou dedicando tanta parte da sua carreira à Palestina? Então, meu nome é Richard Sanders. Sou cineasta, também jornalista e escritor. Trabalho na televisão britânica há cerca de 30 anos. Já produzi mais de 50 filmes para a TV aberta. Mais recentemente, trabalhei na unidade de investigações da Al Jazeera em uma série de documentários. Como acabei dedicando tanto tempo à Palestina? Há uns 3 anos, fiz um filme para a unidade investigativa da Al Jazeera, que foi o segundo episódio da série The Labour Files. A gente tinha recebido um grande vazamento de documentos internos do Partido Trabalhista e o filme acabou sendo uma espécie de exposição das manobras da ala direita do partido e das técnicas e táticas usadas para minar Jeremy Corbyn. É um tema que as pessoas passaram a comentar bastante depois disso. Tem o livro The Fraud, do Paul Holden, muito bom, e também Left Out, do Gabriel Pogrund e do Patrick Maguire, que basicamente conta a mesma história que a gente estava contando. Enfim, depois que fiz meu filme, o segundo episódio, ele acabou oferecendo uma perspectiva alternativa sobre a crise do antissemitismo, que fez tanto para enfraquecer o Jeremy Corbyn como líder do Partido Trabalhista, principalmente por meio de entrevistas com membros judeus do partido. A grande maioria das pessoas entrevistadas no filme era judia. E sabe, eu vi aquilo como jornalismo. At that point, the phone stopped ringing, and it's an experience a number of people have shared with me that they've had as well. That your career just suddenly comes to a shuddering halt. Now, it's interesting because I'm not that bothered. In a strange way, because firstly it meant I then spent the next 3 years or so. A gente fez um documentário sobre o dia 7 de outubro e também um filme chamado Gaza, com mais ou menos 1 hora e 20 minutos sobre Gaza, que foi ao ar em outubro de 2024. Então, 1 ano depois, 1 ano dentro do genocídio. In October 2024, so after a year into the genocide. And they're films I couldn't have made for British. E são filmes que eu não poderia ter feito para a televisão britânica. Simplesmente não teria como. E são esses filmes que, no meu leito de morte, vão justificar a minha existência, se é que você me entende. Agora, a unidade de investigações da Al Jazeera está reduzindo as atividades. Então, o que eu vou fazer agora, e me perdoe, vou fazer um pequeno jabá aqui. Não, por favor, à vontade. Pois bem, agora eu estou trabalhando em tempo integral para Double Down News, que talvez o pessoal conheça como um veículo de notícias independente, com sede em Londres, para quem eu já fiz bastante coisa no passado. Mas agora vou trabalhar lá em tempo integral. Basicamente, a gente vai fazer um programa semanal, um tipo de revista de notícias, chamado Double Down News Watch. E a ideia é que ele sirva como uma vitrine para o melhor do jornalismo independente. Of independent media. Funciona mais ou menos do mesmo jeito que está acontecendo agora na Grã-Bretanha. Existe um enorme vácuo político, especialmente à esquerda do Partido Trabalhista, que neste momento está sendo ocupado pelos verdes. Então, do ponto de vista jornalístico, também há um grande vácuo.
Muita gente perdeu a confiança na mídia tradicional, na BBC, na ITV, no Guardian e por aí vai, ou simplesmente os hábitos de consumo mudaram tanto que muito mais pessoas estão se informando pela internet. E, na verdade, é como se fosse um ponto de partida, um tipo de guia para o mundo da mídia independente. Acho que hoje, quem quer acessar esse tipo de mídia precisa rolar o feed no X e ser bem ativo nas redes sociais ou algo assim. E aí você realmente não sabe o que está vendo. Você não sabe se está olhando para um trabalho sólido, um bom exemplo de jornalismo, ou se está lendo alguma teoria da conspiração maluca escrita por alguém no porão de casa. Então, parte do que a gente faz é justamente isso: selecionar, separar o que é bom do que não é. A ideia é que a gente se torne o centro de gravidade de um novo universo de mídia independente. Claro, o foco é britânico, porque nós somos britânicos, mas a gente também dá muita atenção às notícias internacionais. E com certeza esperamos atrair um grande público de fora do Reino Unido também. É isso que eu estou prestes a começar a fazer. Isso é fantástico. E tenho certeza de que muitos dos nossos espectadores já conhecem parte do trabalho que você fez para Double Down News, e também com o Loki, que pelo visto tem um papel especial dentro do ecossistema da Double Down. Acho que, como um dos objetivos desse podcast é conversar com o público francês, você estava falando sobre o que aconteceu com a chamada esquerda britânica de verdade, certo? E sobre como as acusações de antissemitismo basicamente acabaram eliminando toda uma linha política no Reino Unido. E eu acho que isso é especialmente relevante para o público francês, porque alguns diriam que o La France Insoumise é um dos últimos partidos realmente fortes de esquerda que ainda existem, não só na Europa, mas em todo o Ocidente. E por isso, há ataques muito parecidos sendo direcionados ao Jean-Luc Mélenchon e a vários membros do partido, com acusações de antissemitismo e outras coisas do tipo. Então acho que seria muito interessante para o nosso público ouvir mais sobre o que exatamente aconteceu no Reino Unido, já que você passou bastante tempo investigando isso, e entender não só a história, mas também as últimas revelações que surgiram, entre outras, nos arquivos do caso Epstein. Oi, uma pausa bem rápida aqui, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever, não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. É muito interessante o que aconteceu na Grã-Bretanha. Acho que tem duas coisas acontecendo aí. Eles se agarraram à questão do antissemitismo como uma arma poderosa para enfraquecer o Jeremy Corbyn, porque atinge ele bem onde dói. Esse é um homem que passou a vida inteira lutando contra o racismo. E acho que isso deixou ele meio confuso, meio desorientado. Acabou sendo uma arma muito eficaz para tirar ele do eixo. Não sei até que ponto o público em geral se importou com isso. Acho que para o público, o Brexit foi um fator muito mais importante para enfraquecer o Corbyn. Mas, de qualquer forma, essa estratégia foi muito bem sucedida em desequilibrar ele. Agora, acho que tem duas coisas acontecendo. É importante deixar isso claro. Uma delas é que existe algo chamado Lobby de Israel, e ele é muito poderoso. E eles usaram, manipularam e exploraram essa questão de forma bem cínica para enfraquecer o Corbyn. Agora, o lobby de Israel, o lobby sionista, é muito poderoso. Mas não é tão poderoso assim. A questão com o Jeremy Corbyn é que havia uma série de organizações envolvidas. Todo o establishment queria destruir o Jeremy Corbyn, especialmente o que a gente pode chamar de Estado de Segurança, que ficou horrorizado com
com a possibilidade de ele se tornar primeiro-ministro. Esse estado de segurança transatlântico, digamos assim. Eles realmente, mas realmente mesmo, não queriam o Jeremy Corbyn como primeiro-ministro. E claro, a imprensa de direita, as grandes empresas e por aí vai. As pessoas ricas, no fim das contas, não queriam o Jeremy Corbyn como primeiro-ministro. E eles se agarraram a isso como a arma perfeita. Por isso é que tudo acabou ganhando uma força enorme. Em parte, sim, por causa da força do lobby israelense, mas também porque isso atendia aos interesses de muita gente. E também, e acho que é muito importante ter isso em mente, eu sempre fico um pouco cauteloso com quem fala sobre o assunto, como se fosse apenas um golpe, uma farsa, uma fraude. Outro motivo pelo qual isso ganhou tanta força é que muita gente realmente acreditava. Acho que existe uma grande confusão genuína por aí sobre a diferença entre antisionismo e antissemitismo. E sabe, eu conheço muitas pessoas judias liberais, que têm dificuldade com o antisionismo. Acho que elas realmente acham que há algo suspeito nisso, de onde vem, por que está sendo defendido e por que tanta insistência nesse tema. Na verdade, o que eles conseguiram fazer foi redefinir o antissemitismo como antisionismo. A partir daí, claro, você vai encontrar antissemitas em todo lugar. É inevitável. E é algo muito poderoso, porque, como você e eu sabemos, a acusação de antissemitismo tem um peso enorme e terrível na história europeia. Então, para pessoas liberais, progressistas, de esquerda, é um tema em que ninguém quer estar do lado errado. No momento em que alguém levanta essa questão, as pessoas tendem a meio que desligar o raciocínio. Acho que teve um pouco disso também. Muita gente acabou indo junto com a campanha contra o Corbyn. E não estavam mentindo, sabe? Estavam sendo sinceras. Eles estavam sendo honestos. Eu acho que eles só estavam errados. Com o passar do tempo, e com o trabalho de pessoas como Paul Holden, Gabriel Pogrund e Patrick Maguire, ficou cada vez mais claro o quanto a gente estava diante de uma campanha muito organizada, deliberada e direcionada. E eu acho que esse foi o elemento dominante. Quer dizer, se você olhar bem, toda vez que esse assunto volta à tona, ele avança de forma implacável para forçar pessoas ou organizações a adotar a definição da IARA de antissemitismo. Implacavelmente. É sempre isso que tentam fazer. Essa definição também foi adotada na França. Sim, foi adotada pelo governo britânico. E há todo tipo de problema jurídico e certamente intelectual com ela. Mas como você deve saber, a cláusula 7 diz que você não pode se referir a um Estado judeu. Eu não lembro a redação exata, mas na prática ela diz que você não pode chamar Israel de um empreendimento racista. E isso é, francamente, um ato de negação e apagamento racista. Ela basicamente diz que os palestinos não podem expressar a realidade central da própria existência deles ao longo do último século. Isso não é só errado. Não é só uma definição inadequada de antissemitismo. É racista em si. É um ato de niilismo e apagamento racial. Eu não lembro as palavras exatas, mas há uma formulação meio dissimulada. Algo como acreditar em um Estado judeu. Se você não acredita em um Estado judeu, espera aí. Acreditar em um Estado judeu não pode ser definido como um empreendimento racista. Mas existe um único Estado judeu. A gente não está falando de Nárnia, né? Então é isso que isso significa. Agora, tudo bem, é algo que já foi testado em batalha e é extremamente eficaz. Isso realmente destrói o Jeremy Corbyn. Destrói ele de várias maneiras. E desde então, duas coisas aconteceram, claro. Uma é o genocídio. E eu acho que depois do genocídio, a maioria do público britânico ficou sinceramente confusa com essa questão do antissemitismo. O que eles ouviam era, dia após dia, que o Partido Trabalhista tinha um problema e não conseguia resolver. Acho que as pessoas realmente ficaram confusas com isso. E a comunidade judaica no Reino Unido é muito pequena. Provavelmente é verdade que a maioria dos britânicos nunca conheceu, de fato, uma pessoa judia. A maior parte das pessoas no Reino Unido não tem opiniões fortes sobre judeus.
Elas têm opiniões muito mais fortes sobre pessoas negras, asiáticas, muçulmanas e por aí vai. Enfim, essa distância entre a classe política e midiática e o público em geral, nesse ponto, acho que aumentou muito depois do genocídio. Milhões de pessoas, e não só gente de esquerda, viram, por 3 anos, crianças sendo feridas, mutiladas e mortas, e pensaram, peraí, isso não está certo. E quando as pessoas que protestam contra isso continuam sendo chamadas de antissemitas, eu acho que há milhões de pessoas por aí percebendo que tem algo errado. Outra coisa que aconteceu, claro, é o crescimento do Partido Verde aqui, que agora realmente está em ascensão, e tem um líder judeu, o Zach Polanski. E o Zach Polanski é muito bom em reagir a esse tipo de acusação. Ele não cai nas armadilhas terríveis em que o Jeremy Corbyn caiu, quando imediatamente seguiu o caminho da desculpa e da conciliação, aceitando a forma como os ataques contra ele foram enquadrados. E a partir daí, ele estava perdido, claro. Já o Zach Polanski é, sinceramente, na minha opinião, uma figura política bem mais forte. Então, antes de continuar, deixa eu te interromper um segundo para você contextualizar isso pra gente. Houve uma grande mudança no peso dessa acusação nos Estados Unidos. O antissemitismo simplesmente não funciona mais por lá. Não é algo que se possa usar. As pessoas só suspiram e seguem em frente. Quer dizer, acho que isso mudou muito. Você iria tão longe assim? Nos Estados Unidos, eu sinto que sim. Dá para perceber uma diferença enorme, especialmente nas redes sociais. Dá para sentir que simplesmente não é mais. Quer dizer, no Reino Unido, isso mudou. E mudou muito mais do que a classe política e a mídia percebem. Eles continuam repetindo as mesmas coisas. Mas quando entram em contato, é como acontece nos Estados Unidos, claro. É. Mas quando eles entram em contato com o eleitorado, acho que percebem que as pessoas não estão mais caindo nessa. A gente tem eleições locais chegando agora, no dia 7 de maio, e os 2 partidos tradicionais vão basicamente ser varridos do mapa. E olha, acho que isso vai ser um grande choque para eles, por vários motivos. Mas em parte, porque muita gente já não acredita mais nessa história de antissemitismo. Então vamos voltar à história do Corbyn. O que aconteceu desde então? Bom, como eu digo, o que aconteceu depois foi que a esquerda foi destruída. Quero dizer, ele foi destruído e a esquerda também. O Keir Starmer assumiu o Partido Trabalhista. E aí houve um engano fundamental. Acho que muita gente acreditou que com o Keir Starmer estava escolhendo alguém que era apenas contra o que chamavam de extrema esquerda, o grupo ligado ao Corbyn. Mas o que ficou bem claro é que ele, seja lá quais forem as opiniões pessoais do Starmer, que são difíceis de entender, ele é meio amorfo, meio um vácuo. Seja lá o que ele pensasse, na prática ele acabou sendo dominado pelo seu chefe de gabinete, o Morgan McSweeney, que é um faccionalista de direita bastante agressivo. E ele se colocou à tarefa não só de destruir a esquerda, mas também de destruir na prática o centro do Partido Trabalhista. Esse era o problema. E ele lançou um ataque feroz contra a esquerda, que acabou sendo totalmente contraproducente. Quer dizer, se a gente olhar o que aconteceu com o Corbyn, o resultado da eleição de 2019 foi ruim, sim, mas em número total de votos foi melhor do que em 2010 e 2015. Foi ruim principalmente por causa de como os votos se distribuíram. O Partido Trabalhista ficou reduzido ao seu núcleo mais fiel, nas grandes cidades. O que o Morgan McSweeney conseguiu fazer foi destruir até esse núcleo irreduzível. E na prática, aquelas cadeiras do Partido Trabalhista nas grandes cidades, e são muitas, têm uma grande chance de ir para o Partido Verde. E isso é realmente uma catástrofe eleitoral para o Partido Trabalhista, porque em boa parte eles já perderam aquelas cidades pequenas, as cidades mineradoras e por aí vai, que eram a base do partido, o chamado Muro Vermelho.
Mas a outra base eram as grandes cidades, os centros urbanos, com grandes populações imigrantes, muitos estudantes, uma classe média mais liberal. Esses grupos eram muito fiéis ao trabalhista, mesmo em 2019. E é justamente isso que eles conseguiram destruir. E isso é algo fundamental. Quer dizer, o Partido Trabalhista está agora ali na faixa dos 15%, 16% nas pesquisas, o que é algo inédito. Nem o Corbyn chegou a ficar tão baixo nas pesquisas. É impressionante. Como eu disse, as eleições locais de 7 de maio vão ser um grande ponto de virada. Enfim, sim, as pessoas que exploraram e usaram a questão do antissemitismo acabaram ganhando poder. Elas conquistaram o partido e conquistaram o país com uma maioria enorme, mas totalmente ilusória. Isso tem a ver com o nosso sistema eleitoral, que é bem estranho. O Partido Trabalhista ficou com 2/3 das cadeiras no parlamento com apenas 1/3 dos votos. Pois é, mas eles mesmos se enfraqueceram. E como eu disse, o grande movimento agora é o avanço do Partido Verde. O Partido Verde sempre foi algo marginal por aqui, mas agora está empatado com o Partido Trabalhista nas pesquisas. E é um partido que rejeita, de forma muito clara, toda essa narrativa e toda essa exploração da questão do antissemitismo. A gente acabou aprendendo mais sobre toda essa confusão no contexto dos arquivos do Epstein, um assunto sobre o qual você também foi uma das primeiras vozes a falar. Você pode contar um pouco mais sobre isso? E, em especial, sobre o papel do Peter Mandelson nessa história? Sim, para mim são duas coisas completamente separadas, de certa forma. Eu fiz um filme sobre... Na verdade, fiz vários filmes sobre o Donald Trump, lá no fim de 2015, começo de 2016, junto com o Matt Fry, do Channel 4 News. A gente fez uma série de filmes... E assim que você começava a investigar o Trump, dava de cara com o Epstein. Então, desde mais ou menos 2016, eu vivia dizendo para o pessoal do Channel 4 e para todo mundo, vocês precisam fazer um filme sobre esse cara, o Epstein. Era algo extraordinário. Foi uma injustiça tão óbvia. E o que aconteceu lá em 2007, 2008, quando ele conseguiu aquele acordo super favorável, foi simplesmente revoltante. E aí, claro, ele se matou. Foi nesse momento que eu consegui convencer o Channel 4 a fazer um filme. Eu produzi um documentário de 1 hora com a Cathy Newman, também do Channel 4 News, e nós, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Numa noite, o príncipe Andrew estava em casa e assistiu ao nosso programa Dispatches, e aí ele tomou uma decisão desastrosa. Preciso mostrar o meu ponto de vista. Vamos ligar para aquela Mightlis, da BBC. E foi assim que a gente o tirou da toca. Foi o nosso filme que levou ele a dar aquela entrevista absolutamente desastrosa para a BBC. Desculpe, mas você poderia dar um pouco de contexto para os nossos espectadores, que provavelmente não estão familiarizados com esse naufrágio? A entrevista da BBC, aquela famosa entrevista, acho que foi no programa Newsnight, com a Emily Maitlis, que é uma jornalista bem conhecida aqui. Ela sentou com o príncipe Andrew, acho que foi uma entrevista de mais ou menos 1 hora, e foi praticamente uma aula sobre como deixar alguém se enforcar com as próprias palavras. Ela não foi agressiva com ele, só deixou ele falar. E ele tentou se justificar, mas acabou parecendo terrivelmente ofensivo, sem empatia e, em alguns momentos, até absurdo. Quer dizer, a Virginia Giuffre, uma das vítimas, tinha dito que ele suava muito e ele afirmou que não sua. Disse que tem algum tipo de distúrbio estranho desde a Guerra das Malvinas que impede ele de suar. Foi uma catástrofe completa. E isso deu início a um processo que acabou culminando no caso do príncipe Andrew. Na verdade, ele nem é mais príncipe. Ele é o ex-príncipe, por assim dizer. Virou uma figura jogada nas trevas.
E bom, foi isso que aconteceu ali. Mas no caso do Epstein, a conexão vem com Peter Mandelson, que foi o grande arquiteto do novo trabalhismo. Se a gente voltar lá atrás, na época do Tony Blair, do Gordon Brown e de outros, no fim dos anos 80 e, com certeza, no começo dos anos 90, o Peter Mandelson foi um dos grandes idealizadores da revolução do novo trabalhismo. E a Cathy Newman e eu o expusemos em 2019, quando fizemos o nosso filme. A gente teve uma fonte que revelou que o Epstein costumava chamar o Mandelson de PT, o que mostra que eles tinham uma relação bem próxima. Essa pessoa ouviu uma conversa telefônica entre os dois. Claro, ninguém foi atrás disso na época, foi completamente ignorado. Mas depois, com a divulgação de documentos, ficou evidente que eles tinham uma relação muito, muito próxima, bem mais do que eu imaginava e certamente mais do que ele deixava transparecer. Então, ele tinha sido nomeado embaixador britânico em Washington. Depois perdeu o cargo, e isso gerou repercussões por todos os lados. O Morgan McSweeney, chefe de gabinete do Starmer, que eu já tinha mencionado antes, era um seguidor do Mandelson. Então isso também o atingiu em cheio. Sim, essas duas coisas acabam se misturando um pouco aí. Sobre a Palestina, é interessante que quando eu fiz o filme em 2019, duas pessoas me disseram que o Epstein era um agente do Mossad. Eu não coloquei isso no filme por dois motivos. Primeiro, elas não tinham nenhuma documentação, nenhuma prova, e também porque eu sabia muito bem que o Epstein era, como os americanos dizem, um fanfarrão. Ele adorava criar esse ar de mistério e intriga em torno de si mesmo e se apresentar como alguém mais poderoso e mais bem conectado do que realmente era. Depois, com o tempo, vimos toda a correspondência. Eu não acho que ele fosse um agente do Mossad. Não acho que o Epstein tenha trabalhado para ninguém. Mas ele provavelmente era um ativo. Provavelmente alguém com um certo tipo de personalidade. Se o ponto principal é que ele é muito próximo do Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro. Eu acho que toda essa questão sobre ele ser ou não um agente do Mossad não é exatamente a forma certa de olhar para isso. Porque considerando a natureza da rede do Epstein, que era bem extraordinária em vários sentidos, os chefes de serviços de inteligência, pelo tipo de gente que são e pela posição que ocupam nessa cadeia de poder, provavelmente o usavam. Mas, ao mesmo tempo, eles também se sentiam lisonjeados por estar em contato com ele, já que ele tinha ligação direta com o Bill Clinton, o Donald Trump e sabe-se lá mais quem. Então, para mim, essa nem é a melhor forma de enquadrar a questão. Eu acho que é uma forma ignorante de encarar isso. Essa ideia de que ele era um agente, de que ele era um agente pago do Estado de Israel. Eu acho que é algo mais sutil e mais complicado do que isso. Mas o que está muito claro é que ele era muito, muito próximo de Ehud Barak, que já foi primeiro-ministro e ministro da Defesa de Israel. Então essa é a relação. Com certeza. Você pode contar um pouco mais, se souber de algo, sobre como Peter Mandelson interveio nessa relação? Ou como o Epstein se envolveu para marcar encontros entre o Peter Thiel, o CEO da Palantir, e o NHS britânico? The Palantir CEO and the British NHS. Sim, isso é mais recente, não é? Os contratos que o NHS e o Ministério da Defesa assinaram com a Palantir, contratos de muitos milhões de libras que agora são motivo de enorme controvérsia, considerando o que a gente sabe sobre a Palantir, tanto pela posição política deles quanto pela forma como são invasivos. Quer dizer, dá mesmo essa sensação de que existe um clube do qual o resto de nós não faz parte. O Mandelson tinha uma empresa de consultoria chamada Global Counsel, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E eles tinham todo tipo de cliente e ele estava ganhando muito dinheiro com isso. Parece que conseguiu vender as ações bem na hora certa.
Acho que muita gente ficou sem nada, mas ele não. E eu acho que ele representava a Palantir. Confere isso. Mas acho que quem representava a Palantir era a Global Counsel. Você vai editar isso? Acho que sim, né? Pode ser. Então, algo assim, só confere direitinho. Eu não quero que a gente passe o resto da vida no tribunal. Acho que era a Global Counsel que representava a Palantir. E, com certeza, Peter Mandelson era o embaixador na época em que esses acordos foram feitos, quando Keir Starmer visitou Washington. E uma das poucas reuniões que ele teve foi com o pessoal da Palantir. Então, de novo, dá para ver como todos esses fios se conectam, e se conectam na figura de Peter Mandelson. Voltando para os documentários que você filmou, que você produziu, depois do 7 de outubro, eu lembro que a gente começou a conversar depois que eu assisti Crimes de Guerra em Gaza, e de repente me dei conta de que estava sentindo uma espécie de déjà vu, vendo as pessoas indo do norte para o sul de Gaza. E tem umas imagens impressionantes, realmente impressionantes, daquele momento. Eu não lembro exatamente quando foi, em 2024. O filme? Isso. Sim, na verdade foi ali por outubro, novembro de 2023, bem no começo. É o primeiro voo rumo ao sul saindo da cidade de Gaza, isso mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus, tem alguma coisa aqui? E eu não conseguia entender de onde vinha essa sensação de déjà vu, até perceber que vinha de imagens do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E eu queria ouvir um pouco mais sobre essa investigação e o que você descobriu em relação ao papel da mídia ocidental em tentar amenizar as ações e decisões do governo israelense depois do dia 7 de outubro. Isso é. Como eu digo, eu não poderia ter feito aqueles filmes para a televisão britânica. Essa era a grande vantagem de trabalhar para Al Jazeera. No jornalismo, claro, a gente precisa ser imparcial. Temos que mostrar os dois lados. Mas existem dois tipos de histórias. Há as histórias que são disputadas, alguém diz uma coisa, outro diz outra, ou alguém tem uma opinião e outras pessoas têm uma opinião diferente. E aí você é obrigado a refletir tudo isso. Dois lados e de gestanen, mas de outras que sinapos me bem saftiam. There are other things which are just facts. Sabe, a Batalha de Hastings aconteceu em 1066. O regime do apartheid na África do Sul era um regime de supremacia racial. Isso são fatos. Não há disputa sobre isso. São simplesmente fatos. E o jornalismo precisa partir daí. O enorme e extraordinário feito do Estado de Israel foi transformar o que são fatos absolutamente óbvios em algo contestado, levar isso para um terreno de disputa. Então, por exemplo, há alguns anos, quando eles atiraram na Shireen Abu Akleh, a jornalista da Al Jazeera, era algo completamente evidente. O jornalista americano que foi baleado foi na Cisjordânia, não foi? Itzchini. Palestino-americano, né? Ela talvez tivesse dupla nacionalidade. Eu a vejo como palestina, uma cristã palestina. Ficou absolutamente claro que foram os israelenses que atiraram nela. E eles fazem isso repetidas vezes. Cometem algo terrível. E no dia seguinte aparecem com a mentira mais descarada possível. Dizem, não foram eles, foram os palestinos que atiraram nela. Ou então, quando acontece algum bombardeio horrível, afirmam, foram os próprios palestinos que se bombardearam. Aí, nos dias seguintes, tudo começa a se desfazer. Sempre se desfaz. E quando a poeira baixa, fica bem claro que a verdade era exatamente o que parecia desde o início. Mas nesse momento, claro, o assunto já saiu das notícias. Então, e daí se você assiste a BBC? Não é que a BBC faça propaganda direta do Hezbollah. Também não faz propaganda direta de Israel. O que ela faz é esse negócio completamente falso de dois lados, essa espécie de imparcialidade de fachada, em que em vez de deixar o jornalismo guiar o trabalho, de seguir o jornalismo com rigor, ela simplesmente escolhe uma posição política no meio do caminho e diz, bom,
Se estamos sendo criticados pelos dois lados, é porque estamos fazendo o nosso trabalho. Agora, claro, existe mídia no Ocidente que é pior do que isso, que se permite ser porta-voz direto de Israel. A BBC não chega a ser tão explícita assim. The BBC is not quite as straightforward as that. I mean, one thing I thought, Isn't it? I sort of want Quer dizer, tem uma coisa aí que eu queria questionar um pouco. Não é pior fingir ser objetivo? Porque os canais que você está descrevendo, ninguém assiste achando que aquelas pessoas estão sendo imparciais. O que torna o papel da BBC especialmente problemático é o fato de que ela ocupa um lugar no jornalismo global como uma referência, do mesmo jeito que o New York Times. E por isso, quando ela entra nesse jogo de dar espaço igual para os dois lados, as consequências acabam sendo muito mais, de certa forma, dramáticas e tóxicas do que quando a GB News, ou sei lá que outro veículo, faz a mesma coisa. GB News or God knows what other media does. I absolutely agree with you. You're absolutely right. I mean, Eu concordo totalmente com você. Você está absolutamente certo. Quer dizer, qualquer pessoa minimamente liberal ou progressista nunca assistiria a GB News nem leria o Daily Mail, de qualquer forma. A BBC tem uma responsabilidade enorme, porque a reputação dela é muito alta. Um ponto bem específico que eu queria comentar aqui é o seguinte: o Hamas usa a população civil como escudo humano, certo? Essa frase é repetida de novo e de novo e de novo e nunca é questionada. E é simplesmente apresentada como um fato na mídia ocidental. Mas isso não é verdade. Quer dizer, na medida em que o Hamas atua na mesma área minúscula de território onde vive a população civil, sim. Mas a ideia de que eles montam bases em campos de refugiados da ONU, em hospitais, e que realmente se escondem fisicamente atrás da população civil, isso simplesmente não é verdade. civilian population is simply untrue. There's not a scrap of evidence. Não existe uma única prova que sustente isso. Além disso, é uma leitura completamente errada do Hamas, porque, goste-se ou não, o grupo tem raízes no povo. A popularidade deles não duraria 10 minutos se estivessem se escondendo atrás das tias e das avós. Simplesmente não funcionaria. E claro, se você realmente fizer jornalismo de verdade, vai ver que os israelenses são culpados, de novo e de novo há anos, exatamente disso. E é vergonhoso. A mídia inteira repete essa mentira. E sabe, um amigo palestino me disse uma vez, é um tipo de jornalismo que mata, porque foi o que criou o ambiente permissivo para que houvesse esse nível de vítimas civis. Of the civilian casualties. Or another, Owen Jones, journalist here in Britain. Owen Jones, um jornalista aqui na Grã-Bretanha, resume isso de um jeito bem simples. Se a pessoa A diz que está chovendo e a pessoa B diz que não está, o seu trabalho como jornalista não é dizer talvez esteja chovendo, é olhar pela janela e ver. Acho que ele coloca isso de forma bem direta. A BBC continua noticiando sobre Israel como se fosse um grande mistério, como se ninguém soubesse o que está acontecendo em Gaza. Mas para todos nós, já está mais do que claro, há 2 anos e meio, que o que está acontecendo em Gaza é uma tentativa de tornar o lugar impossível de se viver. É claramente uma limpeza étnica. It's patently ethnic cleansing. So, in France, I want to come back to France and. Então, na França, eu quero voltar a falar da França, porque não se trata só dessa intimação totalmente abusiva da Rima Hassan pela polícia francesa. Enquanto isso, só para situar, para você ter uma ideia de como estão as coisas por lá neste momento. Nos últimos anos, o filho do ex-presidente tem feito declarações absurdas com frequência. E o Louis Sarkozy chegou a dizer publicamente que a embaixada da Argélia na França deveria ser incendiada. E claro, nunca foi incomodado por isso, de forma alguma. É aí que a gente está. Agora tem uma lei que está prestes a passar pelo parlamento. Espero que isso não seja aprovado, mas sabe, há uma boa chance de que seja. Isso basicamente vai criminalizar, quer dizer, transformar a definição da IGAR em lei e tornar crime a crítica ao sionismo. É aí que a gente chegou. Na Europa, existe uma situação em que a maioria dos europeus nem percebe, mas há vários cidadãos europeus que estão sob sanções. Essas sanções foram criadas originalmente para atingir oligarcas russos que apoiam o Putin e outros, mas agora estão afetando a vida de cidadãos europeus.
but which are now affecting the lives of European citizens. So famously, Hussein Dugru in Berlin. Então, por exemplo, o Hussein Dogro, que está em Berlim e é cidadão alemão, não consegue neste momento sustentar a própria família, porque está sob sanções. A Nathalie Yamb, que é camaronesa e suíça, está sob as mesmas sanções. Ela não pode mais voltar para a Europa, então é obrigada a ficar em Camarões por enquanto. As contas bancárias deles estão congeladas. O Jacques Bode, que também é suíço, ex-coronel do exército da Suíça e que trabalhou na OTAN, está na mesma situação. A Francesca Albanese também, exatamente. Você pode contar um pouco da história do que aconteceu com o grupo Palestine Action e em que ponto as coisas estão agora no Reino Unido? Porque isso tem tudo a ver com esses casos. A Palestine Action foi cofundada por uma mulher chamada Huda Amori, uma mulher extraordinária, de origem iraquiana, palestina e britânica. A gente a entrevistou para o documentário The Labour Files. Ela tinha sido ativa no Partido Trabalhista por anos, trabalhando na questão da Palestina, e quando Corbyn saiu, ficou claro que não fazia mais sentido. O Partido Trabalhista se tornou, naquele momento, um partido profundamente sionista. Ela fala de forma muito forte sobre como descobriu o poder da ação direta. Ela subiu no telhado de uma fábrica da Elbit, que é o maior fabricante de armas de Israel, e curiosamente tem fábricas espalhadas por toda a Grã-Bretanha. Lá estava ela, no telhado da fábrica da Elbit, com um martelo na mão, causando danos, e a fábrica acabou sendo fechada por uma semana. Ela contou pra gente de um jeito muito marcante como aquilo foi uma experiência de empoderamento. Então, a Palestine Action era um grupo ação direita, não violento no sentido de destacar músicas, mas artistas que destruíam de propriedades. Algo como o Extinction Rebellion, de alguns anos atrás. Acho que sim. E eles estavam bem sérios em causar danos a propriedades. Queriam destruir essas fábricas. O objetivo deles, muito mais do que tentar convencer a opinião pública, era principalmente interromper a esteira da morte, impedir que empresas como a Elbit conseguissem trabalhar e operar no Reino Unido. E eles miravam em qualquer um que tivesse ligação com a Elbit. Se você fosse uma empresa de tecnologia e assinasse um contrato com a Elbit, eles também apareciam para te visitar. Então não estavam brincando. A meta era parar o genocídio. Agora o Estado britânico tinha um problema. Toda vez que prendiam essas pessoas e levavam ao tribunal, no momento em que o júri descobria quem era a Elbit e o que a Elbit fazia, eles simplesmente não condenavam. Eles estavam enfrentando dificuldades. E, na verdade, isso continua sendo assim. Eles realmente tiveram muita dificuldade para conseguir condenações contra o Palestine Action. Enfim, o que o governo fez, com base nos motivos e nas evidências mais duvidosas, depois de claramente ter conversado com a Elbit e com a Embaixada de Israel, foi classificar o Palestine Action como uma organização terrorista. Isso foi feito com base numa legislação que já tem mais ou menos 25 anos. Eu me lembro de quando ela foi criada. Todo mundo dizia, olha, isso é sério, porque você suspende o habeas corpus, ou seja, pode manter pessoas presas sem acusação formal. E tem todo tipo de direito básico que simplesmente vai para o espaço quando algo é declarado uma organização terrorista. Na época, todo mundo dizia, olha, isso tem implicações sérias para as liberdades civis. E a defesa era, bom, isso foi criado depois do 11 de setembro, se não me engano. E o argumento era, precisamos fazer isso para impedir crimes horríveis. Tipo, você prefere perder algumas liberdades civis ou ver, sei lá, 1.000 pessoas mortas nas ruas de Londres? Esse era o argumento, sim. Sabe, o terrorismo é uma coisa tão terrível que, na época, isso parecia justificar a medida. E as pessoas diziam, tá, mas como é que você sabe que um governo futuro não vai usar isso contra pessoas que não são terroristas? E a resposta era, não, imagina, isso nunca vai acontecer. Pois é, claro que foi exatamente o que aconteceu. Depois, eles aplicaram a medida a uma organização
que concorde você com ela ou não, goste ou não dela, claramente não é uma organização terrorista. Quer dizer, não se encaixa na definição de terrorismo, nem no que as pessoas normalmente entendem por terrorismo. People commonly understand by terrorism at all. Now, recently, Agora, recentemente, a Suprema Corte, ou o Tribunal Superior, como quer que se chame aqui, derrubou isso, disse que é ilegal. O governo está recorrendo, então estamos meio que num limbo neste momento. Eu acho que as ações contra as pessoas, porque nem era permitido fazer manifestações em apoio ao Palestine Action, levaram à prisão de centenas e centenas de pessoas, simplesmente por segurarem cartazes dizendo: eu me oponho ao genocídio, eu apoio o Palestine Action. Centenas de pessoas. Agora, os processos delas também estão meio parados por enquanto. Mas, se os tribunais derrubarem a suspensão da legislação, esses casos vão voltar a andar imediatamente. Então, de novo, sim, o foco do Estado britânico não está no genocídio, nem em quem apoia o genocídio. Está em quem se opõe ao genocídio. E o Estado britânico, sabe, está cada vez mais autoritário. E isso é impressionante, porque, veja, o Keir Starmer foi advogado de direitos humanos e, pelo que dizem quando jovem, era um advogado muito engajado nessa causa. E agora, sinceramente, eu não sei o que ele acha que fez na primeira metade da vida dele. Isso aqui é a segunda metade do Sunrik Plotmans, a metade. Certo. É, o tipo de coisa, o tipo de pressão que o seu colega Asa Winstanley enfrentou foi a mesma. Ele também teve que lidar com a apreensão do equipamento e tudo mais, como aconteceu com o Richard Medhurst. Isso é algo que você mesmo já teve que enfrentar. Cerca de meia dúzia de jornalistas foram presos e tratados dessa forma. O Asa teve todo o equipamento dele confiscado. De novo, acho que no fim das contas ele conseguiu uma decisão judicial a favor dele nesse caso. É difícil saber o que eles estão fazendo. Dizem que é para verificar possíveis ligações com terrorismo e tal, o que é absurdo. Quer dizer, o Asa não anda por aí explodindo coisas, nem ajudando ninguém a fazer isso. É impossível não sentir que a intenção é intimidar. E nesse caso, de novo, não faz sentido nenhum. O Asa e as outras pessoas que foram presas não são do tipo que vai se deixar intimidar. O Asa Winstanley trabalha para o Electronic Intifada. Ele não pode ser pressionado economicamente. Não é alguém que dependa da grande mídia para trabalhar, nem nada disso. Sim, eles me subestimaram. E olha, o Asa é bem mais combativo do que eu. É. Ele tem um estilo diferente. O mesmo vale para o Richard Medhurst. Tem meio que uma cadeia de pessoas que eu fico de olho em uma ou duas delas, e se elas forem presas, eu acho que posso ser o próximo da fila. Mas, até agora, ninguém foi preso. Então eu tô tranquilo. Certo. Como você avaliaria, levando em conta o que aconteceu no Reino Unido, e também o fato de que, como eu mencionei antes, parece que o que aconteceu com o Corbyn está, de certa forma, começando a acontecer com o La France Insoumise? São as mesmas acusações e o mesmo tipo de clima geral. O que você diria a jornalistas e ativistas na França sobre a melhor forma de lidar com isso? Para não cair nessa ladeira escorregadia de pedir desculpas e tentar apaziguar. Claro, é óbvio que se alguém está sendo abertamente muito antissemita, é uma situação diferente. Mas o que acontece quase sempre é que o alvo são pessoas que, na verdade, defendem o Estado palestino. O que a gente precisa fazer desde o começo é questionar as premissas. O que exatamente você está chamando de antissemitismo? Por que está definindo isso como antissemitismo? E por que, em um período de genocídio, e o foco do discurso antirracista está voltado o tempo todo para as vítimas do apartheid, da limpeza étnica e do genocídio, em vez de se voltar para os autores e apoiadores disso? Na verdade, muitas vezes, são justamente os apoiadores dos autores do genocídio que colocam o foco antirracista sobre as próprias vítimas.
on their own victims. Journalists don't need to play along with this. Os jornalistas não precisam entrar nesse jogo. Então é preciso ter uma postura bem firme desde o começo e questionar as premissas. Não dá para dizer algo como, você sabe aquela coisa do Jeremy Corbyn, de que um antissemita já é um a mais e que ele está determinado a eliminar todos. Ele acabou jogando muitos companheiros debaixo do ônibus, pessoas que não eram antissemitas. Outra coisa terrível dentro do Partido Trabalhista é que um membro judeu tinha 6 ou 7 vezes mais chance de ser investigado por antissemitismo do que alguém que não fosse judeu. Isso deveria ter soado um enorme sinal de alerta, mas claro, não soou. Massive alarm bells ringing, but of course it didn't. Então, conteste as suposições. Não deixe que eles definam o enquadramento da conversa. Tenha em mente que depois do genocídio, as coisas mudaram. A classe política e midiática pode pensar de um jeito, mas a maioria das pessoas por aí está aberta a ouvir. Dito isso, eu não conheço muito bem a França. Sempre me impressionou quão profundamente islamofóbico o país é. De vez em quando eu vejo, certas coisas. Os poderes da polícia, as ações que a polícia toma, que o Estado toma, e isso me deixa sem fôlego. Porque existe esse falso republicanismo horrível, não é? Você tem esse, Faux republicanism, don't you? You have this, The situation in France is. Olha, a situação na França é que existe uma recusa completa em olhar para a história. Uma recusa total em entender por que a maior população muçulmana da Europa está na França. É como se simplesmente estivessem lá, por acaso. Então não há compreensão, ou há uma recusa em encarar as verdadeiras questões ligadas à colonização. E, na verdade, isso também tem a ver com Vichy. Os franceses têm uma dificuldade enorme em lidar com Israel, por causa dessa mistura de culpa e desconforto com o próprio passado histórico, e da incapacidade de encarar isso de frente. E o resultado é que, na Alemanha, a gente tem, eu digo a gente, porque meu pai era alemão e eu sou cidadão austríaco, algo que chamam de orgulho da culpa alemã. É essa ideia de que os alemães acham, de forma quase mágica, que são os únicos que realmente enfrentaram os fantasmas do passado. O que, na verdade, não é bem assim. Há pouco tempo teve, como é que chamava mesmo? Algo sobre a quase fascinação dos judeus por Israel, isso e também a fascinação dos alemães por Israel. Não, com certeza. E é muito isso. Houve uma espécie de pacto faustiano depois da Segunda Guerra Mundial entre Israel, Adenauer e Ben-Gurion. Adenauer conseguiu que Ben-Gurion dissesse algo como: tudo bem, vocês não vão se concentrar em... Vocês vão separar a Alemanha do nazismo, até certo ponto. Os alemães não são nazistas. E nós vamos apoiar vocês. Aconteça o que acontecer, façam o que fizerem. E eles nunca passaram disso. Então, a situação é essa. E tem outra coisa que os franceses não querem encarar. A Argélia francesa foi um Israel que deu errado. Isso torna toda a conversa muito mais complicada, porque os franceses não querem admitir isso e têm uma relação péssima com a Argélia. Já a Espanha e a Itália não têm esse problema. E claro, tudo isso está ligado também. Um palestino me disse o seguinte: o problema que o Ocidente tem em lidar com Israel e a Palestina é que isso acaba servindo como um espelho do próprio passado. Quero dizer, veja, os Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, todos são estados formados por colonos. Terra nullius. Claro, terra nullius. Essa ideia de uma terra sem povo e de um povo sem terra veio de expressões britânicas sobre a Austrália. British phrases about Australia. Isso eu acho muito importante. Não há nada de especialmente perverso ou terrível nos israelenses. Se você é britânico, esse é um padrão bem conhecido, o padrão do colonialismo de povoamento. A única diferença com Israel é que no século XXI, a gente ainda acha que isso é aceitável, enquanto na África do Sul e na Argélia, há muito tempo já entendemos que não dá para fazer esse tipo de coisa.
Can you tell us a bit more about Você pode contar pra gente um pouco mais sobre onde a gente pode assistir ao programa que você vai começar a apresentar? E boa sorte também, aliás, nessa nova fase. Sim, eu tô muito animado com isso. Yes, I'm very excited about it. It's on YouTube. It'll be Double Down News. Vai estar no YouTube. O nome vai ser Double Down News Watch. E vai... Bom, a gente está quase certo de que esse vai ser o nome mesmo. Deve sair provavelmente numa sexta à noite. Ainda não decidimos exatamente. Mas vai ser um programa semanal no YouTube. O YouTube é o principal. Também vai estar no site da própria Double Down, mas o YouTube é o lugar principal onde você vai encontrar. As well, but YouTube is the main place you'll find it. Okay, for our viewers, Certo, para os nossos espectadores, na França não dá para acessar o Rumble, mas espero que vocês tenham outros serviços de streaming onde também estejam disponíveis, porque às vezes acontecem umas surpresas. Bom, a gente com certeza vai tentar se blindar contra esse tipo de coisa. Vamos precisar pensar bem sobre isso, porque sabemos que o YouTube pode aprontar umas surpresas bem desagradáveis. E eu acho que às vezes nem é algo feito por pessoas, mas mesmo assim, o medo de ver todo o seu trabalho sair do ar de repente é algo que muitos criadores de conteúdo sentem. Também teve um período em que a Al Jazeera vivia sendo colocada com restrição de idade, e isso é um grande golpe na audiência quando acontece. Acho que no fim das contas, a Al Jazeera conseguiu resolver essa questão com o YouTube. YouTube in the end. Yeah. É isso. Richard Sanders, muito obrigado. Obrigado por me receber. Thank you for having me.